Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para vocês, diretamente da costa oeste. Não esqueça de se inscrever no canal, participe aí, reta final das eleições no Brasil. Nós estamos aqui 2 horas da manhã, na madrugada, já no Brasil, trazendo informações para você nessa reta final. Você que está acompanhando aí, participe, faça uma introspecção realmente do que pode acontecer durante esses 4 anos no Brasil e que virá. A gente sabe que está em curso uma intervenção militar por militares da reserva no Brasil. O Brasil está passando por algo que jamais passou e a população tem que estar alerta aos pontos estratégicos. Então nós do International Pulse Research e do Trust estamos seguindo à frente, montando barricadas de resistência contra o autoritarismo dessa simetria no sistema democrático como um todo. Para a gente abrir um espaço e preencher essa lacuna entre eu e você que está do outro lado, a gente vê a criminalização do princípio social que foi instituído pela mídia no Brasil. Nessa reta final nós vemos vários factóides políticos através de fake news, de plataformas como Facebook, Instagram e principalmente o WhatsApp, que tem mais de 150 milhões de pessoas que seguem o WhatsApp no Brasil. A gente vê que a mídia convencional no Brasil, principalmente a Rede Globo, ela criou uma efetividade para poder destruir a capacidade da reflexão do povo. Ou seja, o povo está desalentado, sem visão e não tem aquela capacidade de refletir, de escolher uma opinião vigente dentro de uma narrativa. E a ideia é manipular a população porque existe o interesse comum como um todo. Então, a gente vê aí que a posição e o viés ideológico foi realmente trazer um candidato fascista que tem alguns viés ideológico voltado à racionalidade da quebra das instituições como um todo. A gente vê esvaziamento de Estado como um todo, a descomposição da esquerda aleatoriamente, a gente vê aí essa desconstrução hemogênica colocando a disruptura da sociedade num abismo social gigantesco. O povo está inerte, o povo está sem movimento, o povo precisa de solução, porque se sentiu traído pelos governos progressistas do passado. Então o povo precisa de uma defesa, não uma defesa substancial. As pessoas têm que mudar quando é investida de poderes. Esse empoderamento tem que ser crescido determinadamente dentro da mente das pessoas para que as pessoas possam realmente tirar essa parte evasiva do reconhecimento do processo de construção dentro da hegemonia, de organizar uma narrativa. Então a gente precisa entender esses pontos primordiais desse pacto social que foi colocado no país, diferenciando a sociedade do bem e do mal. O Brasil tem um separadismo que é uma guerra de classe e uma guerra de pobre contra pobre. Cada dia que passa nós vemos aí acidentes, provocação. Essas são ideias de viés ideológico do fascismo, do ultraliberalismo, ou seja, da racionalidade ultraliberal daquelas pessoas que atacam a democracia como um todo. Então hoje pela madrugada e daqui a pouco vocês que vão aí participar, não de uma eleição, porque não é um processo eleitoral, é uma fraude como um todo, que você possa realmente fazer uma retrospectiva, analisar os pontos fundamentais, não das regras que a mídia traz com uma narrativa de empoderamento da elite. Nós vimos aí que se Jair Bolsonaro seguir adiante, o Brasil vai para um alento democrático das rupturas do sistema. A gente vê que a população ela não consegue incorporar essa dinâmica de novos pactos. A gente vê a racionalidade ultraliberal de uma meritocracia, de um liberalismo substancial, com a culpabilização da população que está sentida-se traída e automaticamente não tem força para poder lutar porque nunca lutou para ter um empoderamento.
essa disruptura traz a transferência da responsabilidade da gente para um ser que realmente vai revogar, um ser que vai criar saúde, que vai criar emprego, que vai criar segurança. Não é bem por aí. Então o povo ele perdeu a força, perdeu a noção das instituições por causa do medo, do afeto político. E a gente vê aí que a esquerda está sendo atacada aleatoriamente nesse processo político, onde a ordem capitalista global dita as regras no Brasil. Então, para a gente poder desconstruir esse ponto democrático, nós temos que realmente pensar no Brasil como um todo e não empoderar líderes, pessoas desconfiguradas com a sociedade, com discurso tecnocrata, para poder separar o joio do trigo, o pobre do rico, num país que foi a quinta maior economia do mundo, ou seja, pode se tornar o país mais poderoso do mundo, mas mesmo assim com o maior índice de desigualdade social do mundo. Nós vimos que a relação entre a esquerda está sendo dissolvida. Essa é a ideia da agenda Choniyuan, a bola da vez América do Sul, para desconstruir todos os governos progressistas e colocar o Brasil como colônia, como eu sempre falei para você. Nós tivemos 3 ditaduras, a nova república, a Constituição, e o povo não conseguiu perceber. Está dentro do epicentro, mas não consegue enxergar um palmo à frente. Então a desconstrução desse nível traz a situação que produz o medo, a insegurança. O brasileiro transfere a responsabilidade para pessoas que radicalizam o processo democrático como um todo e não fortalece as instituições como um todo. A gente às vezes consegue se mobilizar, mas não consegue incorporar. Essa é a nossa ideia. Através do trust, realmente trazer pontos de resistência para que as coisas possam ser configuradas e o povo possa ter esse empoderamento de não uma política monolítica de repressão, mas sim de representação. O povo tem que ser representado como um todo. O Brasil divide-se em 2 modelos hoje de governo, como eu já expliquei para vocês. O modelo de oligarquia e o modelo de populista de incorporação de massas. Só o povo consegue resolver, como aconteceu aqui em vários países através de revolution e revolução. E nesse momento difícil da sociedade brasileira como um todo, nós vemos essa disruptura da dinâmica das assembleias, da demanda de desconstrução do contraditório, do colapso como um todo, para poder desconstruir e expor a sociedade democrática como um todo. Ao desobedecer o processo civil do exercício como um todo, nós vemos a disruptura da democracia, que admite uma associação entre o direito e a justiça. E as pessoas falam, às vezes, em justiça contra o direito. Nós lembramos e reafirmamos para você novamente nessa reta final. 1930, fazer uma greve era crime. O Brasil andou de freio de mão puxado, porque a população não assimilou a nova república. Lembre-se, a resposta está única e exclusivamente na mão de vocês. Robert for International Pulse Research. A gente volta no próximo vídeo. Até mais.